Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar uma série de lives onde eu estou passando, onde eu estou convidando vários amigos meus, pessoas que estão na estética automotiva, pessoas que realmente acreditam na estética automotiva, que empreendem na estética automotiva, investem na empresa de estética automotiva. E hoje, pessoal, vou estar chamando um amigão meu, um cara que eu admiro muito, um cara que eu tenho um prazer enorme estar conversando com ele, que é o André Pessoa, tá? Então nós vamos estar falando hoje sobre vários assuntos relacionados ao assunto estética automotiva, ao assunto empreender na estética automotiva, acreditar na estética automotiva. Deixa meu amigo entrar aqui, deixa o André entrar aqui, que ele vai se apresentar para vocês, né? Muita gente já conhece ele, é um amigão do peito realmente. E nós vamos estar chamando ele aqui, deixa o André entrar aqui, deixa o André chegar aqui na live, que nós vamos estar convidando ele e vamos para a nossa live. Pessoal, tenho certeza absoluta que essa live de hoje vai ser uma live que vai trazer muito conteúdo, vai ser uma live que nós vamos estar conversando, as nossas conversas sempre são muito boas, uma conversa leve, um assunto muito interessante, que hoje eu acredito que é uma coisa que fala. Ô, meu amigo, como é que você está, Cleber, beleza? Que hoje é uma coisa que falta um pouco na estética automotiva. É muito bonito eu falar empreender, mas como que você vai fazer isso? Quais são os detalhes? Quais são o caminho para você seguir? Ô, Dimas, como é que você está, Dimas? Tudo bem? Pessoal, o Dimas é um cara que você quer entender muito, você quer aprender muita coisa sobre polimento. Entra segue esse cara aqui, ó, Dimas Estética Automotiva. É um cara que eu vejo todos os vídeos dele. Eu vejo todos os vídeos dele, até obrigado, às vezes ele me cita aí também. Fico muito honrado de ter um cara com conhecimento, com a experiência. E uma das coisas que eu mais gosto, honestidade e sinceridade, tá? As coisas que ele falam lá. Vale a pena seguir esse cara aí, pessoal. Beleza? Deixa o André Pessoa entrar aqui. Já vou convidar ele já. Pessoal, tenho certeza absoluta que essa live aí vai ser top demais. Essa live aqui vai ser excelente, pessoal. Deixa o André Pessoa chegar aqui. Deixa o André chegar aqui. Deixa eu ver se ele já... Se aqui ainda não. Deixa o André entrar aqui, que a gente já convida ele. E vamos para um bate-papo, mas muito bom. Tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa live, beleza? Pessoal, aproveitando que o André não chegou aqui ainda. Pessoal, quem quiser participar do nosso workshop, já está liberada a segunda aula hoje. Liberamos a nossa segunda aula hoje, workshop da estética lucrativa. Então, acompanha lá, que o André chegou aqui, deixa eu chamar ele. Boa noite, meu amigo. E aí, tudo bem? Como é que você está, André? Tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo calmo. Bom demais. Bom, André, já mais ou menos fiz uma... Só falei que era o André Pessoa do Fala Polidor, meu irmão. Cara, pessoal, como eu citei hoje para você, nós vamos fazer uma sequência de lives e eu tive o prazer, a honra de abrir essa sequência de lives com o André, um cara que ele sabe, eu tenho um carinho muito grande por ele, um amigo meu. E, além de tudo, cara, é um profissional que eu gosto muito do posicionamento dele, gosto muito da visão que ele tem de estética automotiva, a maneira como ele conduz e enxerga estética automotiva. Então, para mim, fazer essa primeira live com o André aqui, para mim, foi muito bom. Meu irmão, tá contigo, se apresenta aí. Cara, e para mim, boa noite. Para mim também é uma honra e um prazer, né, cara? Você é um amigo de uma amizade que foi construída aqui, fazendo isso que a gente está fazendo agora. A nossa amizade, ela foi construída fazendo exatamente isso que a gente está fazendo agora. Quer bater papo, quer trocar ideia, quer se ajudar e sempre acreditando que é possível evoluir, crescer e viver disso, né? Que a gente fez tanta questão durante tantos anos
e se preparou, estudou e, graças a Deus, a gente está aqui hoje fazendo o que ama e entregando um resultado com uma qualidade que tem agradado aí nos últimos anos. A gente, enfim, trabalha com o que ama e entrega um resultado legal. Eu sou André Pessoa, eu sou um cara que, assim como muitos de nós, caiu e levantou na estética automotiva. Esse ano, por acaso, eu estou completando 20 anos da primeira empresa que eu tive de estética automotiva no município vizinho aqui. Eu estou falando de Vitória, no Espírito Santo. E eu tive uma empresa aqui em Vila Velha, no município vizinho. Então, entre cair, levantar e buscar esse desejo de viver dessa paixão, eu estou completando esse ano 20 anos aqui em Vitória, com um estúdio, uma loja física, diversos profissionais treinados a partir dessa técnica que a gente desenvolveu trabalhando, trabalho físico, trabalho digital, enfim, sempre buscando crescer, se desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar, não é isso, Matheus? Exatamente, meu irmão, exatamente, cara. Isso que nós vamos falar. André, cara, então já vamos lá. Eu já vamos desenrolar muito, não. Já vou falar, já vou mandar a primeira pergunta, cara, que eu acho que o André, quando eu vejo o André, é sinônimo de marketing digital. E, meu, como você falou, as nossas primeiras conversas foram assim. André, tem uma coisa, cara, que eu acredito que hoje, para você ter uma empresa, independente do ramo que é, independente da empresa que você atua, do ramo que você atua, toda empresa existem alguns pilares, existem algumas coisas que você não pode abrir mão de jeito nenhum, não tem como. E uma das coisas que eu acredito muito nisso é o seguinte: para você ter uma empresa lucrativa, uma empresa que vai te trazer resultados, uma coisa que você tem que ter é o quê? É o lado comercial muito agressivo. Você tem que ter isso. Não adianta você ficar querendo achar a palavra bonita, não. Você tem que ter o lado comercial muito agressivo. E uma das coisas que vai fazer dentro desse lado comercial que nós falamos, que entra a parte de venda, entra a parte de marketing, eu vou jogar tudo num pacote, esse lado de você mostrar, divulgar, você vender. Cara, e você foi um cara que eu vejo assim, um dos caras que, se não foi o primeiro, mas você é um cara que entrou muito forte, cara, com essa área digital, com essa área na estética automotiva. Meu, o que você tem para falar hoje? Às vezes você vê algumas pessoas que não trabalham o marketing deles na empresa deles, não usam as redes sociais, não usam o que essa ferramenta poderosa que a gente tem na mão, que é o mesmo celular, toda essa área digital, cara. Como você começou? Da onde você teve essa ideia? O que você pode falar para esses caras aí que está começando? Matheus, eu, nesses 20 anos, eu não fui o único a cair e levantar. Eu vi muitas histórias de muitas pessoas que desejavam muito viver da estética automotiva e, por um motivo ou outro, acabavam ficando pelo caminho porque não tiveram tempo, não tiveram um tempo de maturação do negócio. Existe uma curva que você tem que cumprir. E só a paixão, só o seu lado técnico, só você ser muito bom no que você faz, se mostrou insuficiente. E eu aprendi isso da pior maneira, entende? Então, houve uma discussão lá atrás, em 2014, 15, onde eu falava que o objetivo principal de uma empresa não é dar lucro. E as pessoas falavam que a empresa tem que dar lucro, você tem que ter lucro. E eu falava, não, cara, você não tem que ter lucro necessariamente. Você tem que sobreviver. A função de uma empresa é sobreviver. Se essa empresa sobreviver, se você conseguir fechar as contas da empresa, a empresa te pagar um salário, e não precisa ser um lucro, é o salário, é o resultado do seu trabalho. Se você recebe o resultado do seu trabalho, se você consegue pagar as contas da sua empresa, eu dizia lá em 2014, você vai ganhar tempo para estudar,
você vai ganhar tempo para se desenvolver tecnicamente, você vai ganhar tempo para se desenvolver como profissional, como empresário, como gestor de um negócio. Então, gente, esquece esse negócio de tentar botar dinheiro no bolso e dar lucro. Não, cara, a empresa tem que pagar seu salário. Por que eu dizia isso? Porque você precisa de tempo. Tem uma série de outras coisas que uma empresa precisa e que, se você não estiver pronto, se você não estiver apto a realizar tudo isso, tá tudo bem. Desde que você conquiste, desde que você tenha esse tempo para você se desenvolver e aí sim você avançar nisso aí. Eu, fazendo uma reflexão, né? Afinal de contas, 2022 é um ano um tanto quanto emblemático e significativo. Eu diria até mais numa questão simbólica, né? Porque 2022 eu estou completando não só 20 anos desde que eu comecei a trabalhar com estética automotiva, mas eu estou completando 50 anos de idade. Então, assim, são dois números muito redondos, muito cravados, para você não parar e fazer uma reflexão. Entende? E voltando no tempo, eu percebi que algumas coisas funcionaram como grandes vilões do meu desenvolvimento. E eu observo hoje que as crenças limitantes, né? Eu não sabia que tinha esse nome, eu vim aprender esse nome. Sim. Tem 6, 8 anos que eu aprendi. Eu não sabia que existia isso, eu não sabia o que era isso. Eu não sabia nem que isso tinha nome. Eu simplesmente... Também não. Eu simplesmente... Lá, eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal em 2009, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, programação, neurolinguística, depois diversos cursos e coaching. Apesar de eu nunca ter aplicado coaching em ninguém, nunca foi meu objetivo. Meu objetivo, até porque quando eu fiz o coaching na época, em 2014, 16, sei lá, o curso se chama Professional and Self-Coaching. Ou seja, tem a parte do self-coaching, que é você se desenvolver pessoalmente. Então, eu comecei a perceber e destravar algumas coisas em mim. E essas crenças me fizeram acreditar que eu era. O André é disperso. O André não gosta de estudar. O André não gosta de ter patrão. E tudo isso, esse ser, né, soava para mim como uma condenação. A partir do momento que eu acreditava que eu era tudo aquilo que eu ouvia e que eu passei a repetir, aquilo soava para mim como uma condenação, Matheus. E aí eu comecei a destravar uma relação entre ser e estar. Então, assim, eu não sou disperso. Eu estive disperso. Eu não gosto de estudar. Como não gosto de estudar? Quando eu... público, eu passei em 13º lugar, eram, sei lá, 13 mil pessoas, não lembro. Como eu não gosto de estudar? Sabe? Eu gosto. Eu não gostava era daquele estudo formal. Só que como eu não gostava daquele estudo formal, eu passei a acreditar que eu simplesmente não gostava de estudar. Como não gostava de estudar, cara? Se eu estou numa profissão, voltei a estudar inglês depois de 15, 20 anos. Eu não estudava inglês desde a adolescência. 25 anos depois eu voltei a estudar inglês só para estudar estética automotiva, porque lá fora tinha mais material do que aqui. Então, essa relação de você acreditar que você é alguma coisa e não que você está naquela condição, naquele momento, me limitavam. E nessa busca pelo autoconhecimento, eu conheci algumas pessoas que também estavam estudando e estava surgindo essa coisa de cursos online, estudando pela internet. E aí eu comecei, com essas pessoas que também estavam buscando se desenvolver,
eu comecei a perceber que eu podia mudar o jogo. Que agora eu podia usar a internet a meu favor para que a internet fosse capaz de subverter o tempo. A internet ela tem esse poder de subverter o tempo. Então, quando você trata que você tem 24 horas no dia, você está limitando demais a sua condição. Porque você pode colocar a internet para trabalhar para você. E veja bem, Matheus, eu faço um stories hoje e ele fica 24 horas no ar. Não é isso? Sim, Então, quando eu estou dormindo, eu estou conversando com alguém. Faz sentido para você? lógico que faz. Porque essa semana eu fiquei, cara, essa semana nós soltamos algumas aulas no YouTube, tá? Nós estamos soltando algumas aulas e a primeira aula de um curso meu, ela fica o dia inteiro rolando. Eu estou fazendo outras coisas, cara, e a gente está passando exatamente isso que você falou. Faz muito Então, quando sentido, cara, você muito sentido. É isso. Então, quando você ajusta a sua comunicação, e eu estou respondendo a sua pergunta lá do início. Ah, sobre Sim, internet, não sei o quê, entendi. como é que... Então, cara, foi isso. Foi você perceber que quando você desbloqueia essa relação de ser versus estar, você passa a perceber que não há condenação nenhuma na sua vida. Você Exatamente. não precisa ser bom só em uma coisa. Você pode ser bom em uma coisa e você pode delegar aquilo que você não é bom ou aquilo que você não tem tempo para fazer. E aí, quando você desbloqueia essas coisas, você passa a subverter o tempo. O tempo agora que você precisava polir o carro, atender o cliente, conversar com o motoqueiro da contabilidade, contratar, vender, receber, fazer planilha, emitir nota fiscal. Agora não, cara. Agora você consegue parceiros se a sua ideia é boa, se você se preparou, se você tem um plano. E lá, em 1999, eu trabalhei numa multinacional, que nem está mais no Brasil hoje. Chama AESO. A AESO é uma empresa do grupo Exxon, que eu não sei Sim. hoje, mas naquele momento era a maior empresa de petróleo do planeta. E eu, na faculdade, Matheus, eu fiz economia. E em economia tinha uma brincadeira que, naquela época, né, hoje eu sei que tem as empresas verdes, tem uma série de outras coisas, o terceiro setor, mas naquela época que eu fiz faculdade, a gente fazia uma brincadeira, né? O estudante de economia fazia uma brincadeira, dizendo que o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo mal administrada. E hoje não é muito diferente. Então, o segundo melhor negócio do mundo era uma empresa mal administrada. Eu estava no maior grupo de petróleo do planeta. Eu estava na ESSO, que era do grupo Exxon, que não está mais no Brasil hoje. E aí, cara, eu lembro claramente assim que eu dei uma bloqueada lá naquela época, que eu precisava montar para o meu chefe, né? Eu trabalhava aqui em Vitória, mas o meu chefe era no Rio de Janeiro. E então, eu já trabalhava em 99, no que hoje as pessoas chamam de sistema híbrido, né? Eu trabalhava parte home office, porque meu escritório era no Rio de Janeiro, e eu trabalhava parte na rua, porque eu precisava visitar mais de 20 postos aqui no Espírito Santo. E o meu chefe, cara, ele pedia planilha, ele pedia um plano de negócio, ele pedia um plano de ação, ele pedia agenda. Só que eu ainda vivia naquele bloqueio. O André não gosta de estudar, o André é Sei. disperso, o André é insubordinado. Então, pô, como que eu ia prosperar numa empresa que precisa? O André não gosta de estudar e eu preciso agora aprender Excel, eu preciso aprender PowerPoint, eu preciso aprender a montar um plano de negócio, eu preciso aprender a montar um plano de ação, ou seja, você montou um plano de negócio, é aquilo que você vai fazer. Agora, de que jeito que você vai fazer? Era o plano de ação. E eu era o cara que não gostava de estudar, eu era o cara que era disperso, eu era o cara que era insubordinado. Ou seja, eu ainda tinha que dar satisfação para uma pessoa que nem estava aqui, não estava me vigiando. Lembra? O bloqueio, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou Sim, aquilo outro.
E aí é claro Sim, que eu não ia prosperar, porque eu acreditava que eu era tudo aquilo. Eu só comecei a prosperar quando eu percebi que eu não era nada daquilo. Eu estive daquela maneira naquele momento. Então, você honra, respeita a sua história, mas sabe que você olha para frente. Outra coisa que eu aprendi na faculdade é que experiência ela é muito legal. Você estudar a história, a experiência de outras pessoas, a sua própria experiência, é muito válido. Mas é válido quando você olha para frente. Porque quando você usa a experiência para pensar no que ficou para trás, no que você deixou de fazer, a experiência ela funciona como uma lanterna de ela funciona como uma lanterna de popa, entende? Ela só vai iluminar o passado. sim. E passado gera depressão, futuro gera ansiedade. E, pela graça de Deus, a gente vive o hoje, que é quando você pode tomar as decisões. E no momento que eu entendi isso, eu falei, cara, tem coisa para eu aprender aí. Eu preciso. Foi quando a gente realizou o CNDA, que a gente de vez em quando fala aqui, muitas pessoas ainda lembram, Sim, que foi eu quando você lembro. me conheceu na internet. Então, a partir dali, eu falei, cara, eu preciso desbloquear algumas coisas, senão eu não vou avançar. E assim foi feito, e assim a gente começou a crescer, a se desenvolver, não só como profissional, porque eu já era um técnico capaz, há muitos anos eu já era um técnico capaz, mas agora, como não só empreendedor, que sempre fui, mesmo quando eu empreendia no CNPJ do outro, como foi o caso da ESSO e tantas outras empresas que eu passei. Mas agora, não só como empreendedor, mas como empresário, saber que cada vez que eu abro e fecho a loja, tem uma galera, tem uma cabeçada, tem muitas famílias que estão dependendo daquilo que eu fiz com que eles acreditassem que era possível. Entende? Então, Sim. essa tem sido a construção que eu tenho feito a partir do momento que eu percebi que eu podia desbloquear essa condição de ser e agora buscar uma nova condição de evolução. Beleza, muito bom. Cara, você sabe que você falou um negócio aí, André, que é muito, que eu sempre falo para as pessoas. Eu tive por um bom tempo esse mesmo bloqueio, pô, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. E até hoje eu dou risada, eu brinco, porque quando eu estava na escola, que eu era garoto, eu tinha o mesmo problema seu. Hoje ainda, não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho alguns problemas, eu costumo falar, com o sistema de ensino no Brasil. Eu não gosto desse sistema de ensino do Brasil. É, sei lá, cada um tem uma visão do negócio. E eu lembro como se fosse hoje, cara, eu detesto ler romance. Eu não gosto de ler romance. Nos últimos anos aí, eu já li, cara, faço mais de 200 livros, depois que eu sofri um acidente para cá, e eu leio muito. Aí eu descobri que, na verdade, não é que eu também não gostava de ler, é que eu era obrigado a ler algumas coisas que eu não gostava. Então, assim, por um tempo eu tive uma bronca de leitura absurda, mas não é que eu tinha que ler algumas coisas que eu não gostava, né? E hoje eu falo, hoje eu dou risada disso, hoje eu brinco muito, falo, pô, eu pensei que eu não gostava de leitura, não tem nada a ver, né? É um momento também. André, você falou um assunto aí, cara, você falou algumas que eu gosto muito de citar, que você falou de aprender, isso aqui. Hoje tem muita gente, cara, entrando na estética automotiva, por várias razões que eu também não, a gente não vai entrar aqui nesses méritos, mas tem uma coisa que eu falo muito. Se você quer desenvolver uma empresa, se você é um cara que dá curso, se é um cara que está sempre ministrando curso, isso é uma coisa que eu falo. A gente que ministra curso, você tem uma responsabilidade gigante, que o cara está depositando um dinheiro, ele está pegando o dinheiro dele, ele confia em você, né? Então eu acho que a gente que ministra curso tem uma responsabilidade enorme. E eu sempre falo para as pessoas, quando a gente fala em empresa, se você quer começar no negócio, eu queria que você comentasse, disse que você citou várias coisas. Eu sempre falo para todo mundo, primeira coisa, conhecimento. Segunda coisa, planejamento. Você vai planejar o seu negócio, você vai criar essas coisas. E por último só, investimento.
Porque tem muita gente hoje entrando na estética, o cara fala o seguinte, ele chega na loja, você tem loja também, o cara ele chega, quer entrar na estética, a primeira coisa que ele faz, ele compra um monte de produto, aí vê que acaba, às vezes, não dá certo, porque não buscou conhecimento, fica com um monte de coisa parada lá, e algumas vezes, ou ele fecha a empresa dele e volta ao ramo que ele estava, em alguns casos, aí sim que ele vai buscar o conhecimento. Entendeu? Você é o cara que ministra curso, tem loja, né, cara? Tá sempre... Eu escrevi um tempo atrás, e foi publicado até na revista da Cadillac, o Estevam Ticini, ele me pediu, né, se podia publicar na revista, e saiu na revista um texto que o título, se eu não me engano, era Antes de Começar ou Para Começar. E eu lembro que esse artigo que eu escrevi começava dizendo algo do tipo: é muito comum as pessoas me procurarem para saber como montar um negócio de estética depois de já terem montado. Entende? Exatamente. Então, eu vivi isso agora, recentemente. Agora, na Tarumã, que é o estúdio onde eu trabalho, eu fui convidado pelo Henrique, que era dono do estúdio, né? Que na verdade, enfim, era um ponto comercial que ele alugou, reformou. Ele tinha uma equipe e ele me contratou para treinar a equipe dele. Quando eu fui Sim. até a Tarumã conhecer o espaço, eu vi que, poxa, o espaço era belíssimo, a localização era super legal, e comentei com ele. E quando eu comentei com ele, ele me convidou para fazer parte desse projeto e entrar de sócio na Tarumã. Como eu estava no meu estúdio na Leitão da Silva, numa loja pequena já há 4 anos, então você em 4 anos, você já constrói uma carteira, um volume de clientes, Sim. e você passa a precisar de mais espaço para dar manutenção só nos clientes que você já tem. Porque quando você abre um estúdio ou trabalha na garagem da sua casa e você começa a fazer trabalhos, esses trabalhos vão para a rua, demora um tempo para que esses trabalhos que você fez comecem a voltar num volume que já vai impactar naqueles trabalhos que realmente te dão um retorno financeiro bacana. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem 10, 20, 50 clientes, o cliente vai trazer o carro para lavar, daqui 15 dias, o outro vai trazer um mês, vai ter cliente que você vai vitrificar o carro dele, ele não vai voltar nunca mais. Mas a partir do momento que você tem 4 anos de construção, o volume de clientes pedindo pela manutenção é tão grande e o seu espaço é tão pequeno que simplesmente você vai começar a perder os clientes para quem tem espaço para cuidar. Entende o que eu estou falando? Exatamente. Então, sim, exatamente. Nós vamos falar isso mais para frente. Então, eu conversei com o Henrique e aceitei o convite dele, porque ele tinha um ponto comercial excepcional, um espaço muito grande, e eu tinha uma carteira de clientes, um know-how, uma experiência. Essa parte de treinamentos, que nunca foi o meu negócio, como também nunca foi o seu negócio, a nossa construção foi outra. Você falou do acidente, eu lembro bem, e se a gente pegar antes do acidente, o volume de trabalho que você fazia, já dava curso, antes do acidente já dava curso, mas nunca foi o seu negócio. Não. Então, mas essa condição de você ser instrutor, eu falei isso com um amigo meu que queria montar uma franquia, montar um negócio, não sei o quê, e eu falei com ele, cara, essa parte de dar curso, hoje, me permite montar um exército de profissionais se eu precisar. Entende? Então, hoje, eu tenho lá uma equipe que ela é muito fera, ela é muito boa. Alguns profissionais chegaram prontos e a gente vai ajustando a necessidade da empresa. E outros profissionais a gente formou. A pessoa chegou completamente crua e a gente formou. Então, eu conversei com o Henrique e fui para lá. Quando eu fui para lá, Matheus, eu vi assim, tinha um compressor lá que vivia dando problema. Tinha uma lavadora lá que vivia dando problema.
E eu falei, gente, não, mas o compressor é profissional. As pessoas me falavam. Eu falei, pois é, mas a minha experiência me diz que o volume de trabalho que a gente está provocando aqui precisa de um industrial. Não é que você vai comprar um compressor industrial porque você tem uma indústria. E você vai ter um compressor industrial se ele funcionar a mesma quantidade de horas que ele funcionaria se ele tivesse numa indústria. Entende? Então, a lavadora, eu falava, cara, para o que a gente vai fazer aqui, para parar de quebrar, não tem como você ter uma loja de 1.200 metros quadrados e trabalhar com uma HD 585. Vai quebrar. Mas é um equipamento profissional. É um equipamento profissional. Mas ele não está dimensionado para esse tipo de necessidade. Então, a gente vai precisar aqui de uma lavadora com pistões de cerâmica, que é para porrada mesmo, é para pauleira. Então, quando você monta esse plano, né, você começa a estudar essas possibilidades e começa a visitar a empresa e começa a conversar com quem já trilhou o caminho que você pretende trilhar. E é por isso que uma série de pessoas tem mentores. Por quê? Porque o mentor, ele já trilhou aquele caminho que você pretende trilhar. Então, você conversando com essas pessoas, você vai fazendo uma construção. Com isso, eu estou traçando esse paralelo entre o que eu acabei de viver, né, o que eu estou vivendo dentro da Tarobora, e a pergunta que você me fez, que é qual é a importância de você estudar, é que você encurta os caminhos e você evita gastos desnecessários. Esses gastos que você tem desnecessariamente é aquele dinheiro que vai faltar e que vai fazer você abandonar o seu sonho e voltar a entregar um currículo. E tá tudo bem se você precisar entregar um currículo, e tá tudo bem se você for empregado, e tá tudo bem se você trabalhar para outra pessoa. Mas se você quer trabalhar com isso e não entregar um currículo para uma área que não tem nada a ver com a atuação que você pretendia exercer, então está na hora de você entender que tem um caminho, ou pode ter um caminho. E que se você se preparar, se você estudar, você vai entender que você vai evitar gastos desnecessários, você vai encurtar o tempo do seu aprendizado e aí sim, você com mais tempo e sem os gastos desnecessários ou hoje você falou, tem muita gente que entra na estética automotiva e eu não quero entrar no mérito e tal. Beleza, mas tem muita gente que entra, a pessoa trabalha numa empresa e a crise fez com que aquela empresa demitisse as pessoas. Ele pegou o fundo de garantia dele. Isso, exatamente. E a estética automotiva, ela engana muito, Matheus. Ela engana muito. Porque, com certeza. Porque as barreiras de entrada para o nosso negócio são muito pequenas. Então, com pouco exatamente. dinheiro, com pouco dinheiro. Quando eu falo pouco dinheiro, eu quero que você que está acompanhando o nosso bate-papo entenda que o que pode ser muito para você pode ser pouco para mim, o que pode ser pouco para mim pode ser muito para você. Então, para eu balizar o que eu estou chamando de pouco dinheiro, é o seguinte: pouco dinheiro em relação à franquia da Casa do Pão de Queijo, entendeu? É pouco dinheiro em relação a você abrir uma Cacau Show. É pouco dinheiro em relação a você abrir o McDonald's, uma franquia do McDonald's. Então, é sobre isso que eu estou falando. É muito pouco dinheiro que você vai investir com um retorno, vírgula, quando dá certo, vírgula, relativamente rápido. Então, você coloca pouco dinheiro e começa a ganhar dinheiro relativamente rápido. Então, isso faz com que as pessoas despertem o interesse para a estética automotiva. Só que aí, meu caro, se você é um investidor, eu faço votos que você tenha estudado com quem você vai estar para montar esse negócio. Porque tem muito aventureiro
que sabe polir, mas não sabe para onde o vento vai. E se você é profissional, eu convido você a estudar sobre isso que a gente está falando, gestão. E aqui não está falando alguém que domina o assunto, não. Aqui está falando quem caiu e levantou e aprendeu na porrada, entendeu, Matheus? Dois. Dois também. Entendeu? Então, você, quando entra como profissional, porra, é maneiro, eu adoro carro, eu sonho com carro, ótimo, então vamos para dentro, é maneiro. Vem, do lado de cá é sensacional. Sacou? As pessoas com quem você se relaciona, a sua rotina, o seu dia é maravilhoso e é por isso que eu estou aqui até hoje. Agora, você tem que saber que no joelho não nasce mais cabelo, que dói as costas no fim do dia e que o seu ombro vai estar estourado daqui 15 anos se você não se cuidar. Entendeu? Então, as pessoas, caramba, não sabia que era tão técnico, não sabia que era tão cansativo, não sabia que era tão difícil. Então, você volta duas casas, estuda, se prepara, conversa, principalmente com quem já passou por onde você pretende passar, e aí sim, as chances são que você tenha um maior sucesso, um maior tempo de vida. E aí, com esse tempo de vida que você vai ter no seu negócio, você estrutura, e aí sim, você vai conseguir ter longevidade no seu negócio. Você falou, você citou um ponto aí, cara, nossa, eu tive Covid, cara, me dá umas falhas na cabeça, tem hora assim. Eu sei o que você está falando. Cara, eu ia seguir uma linha aqui, cara, nossa senhora, me deu um branco totalmente, eu ia anotar aqui. Mas, André, cara, é o seguinte, a gente... Rapaz, me fugiu totalmente, cara. Nossa, fugiu totalmente. Eu Eu estou lembro. tentando olhar quem está aqui, mas eu não estou... Eu lembro. Há um tempo atrás, tem bastante gente. O Lineker, Fábio Raben, tem um pessoal meu, uns amigos Aí aqui, você tem está muita falando gente. aí de uma audiência qualificada, porque se tem um cara, tem algumas Sim, pessoas, tem algumas pessoas, muitas pessoas, que eu admiro dentro da estética automotiva. Agora, se você quiser botar aí um dos caras que eu mais pago pau, não é admiração só não, já que eu até sei pago quem está pau falando. é Fábio Rabi. É Esse cara dois. é monstro. Fábio, o É dois. Fábio, o alemão da Look Film, enfim, tem uma galera aí que representa não a estética, ou a repintura, ou a reparação, ou o envelopamento, como o caso do alemão que eu falei agora, mas são uns caras assim que representam o Brasil, cara. O que a Representa o gente é Brasil, capaz de exatamente. fazer, do que nós Exatamente. brasileiros somos capazes de fazer. Pô, tô vendo aqui o Sim. Leite tá aqui, meu O Leite está amigo. aí, Leite tá Dimas está aqui. aí. Eu vi que Lembrei. o Igor da Norton também está aqui. Renato Gobo, meu amigo, também está aqui. Tô vendo uma galera, só que eu não estou conseguindo correr a barra aqui. Tem uma travada. Travou aqui um pouquinho. Deixa eu chamar aqui. Deixa eu chamar o André de novo. Deu uma travada aqui. Lembrei, André, o que eu lembrei? Cara, me deu um branco total aqui. E eu falo, André, que eu também tomei umas pauladas, minha empresa passou por dificuldades financeiras. Hoje, às vezes eu dou risada, eu falo para todo mundo que a melhor coisa que aconteceu comigo
Foi o pós-acidente, não vou nem falar acidente, mas foi o pós-acidente, porque fez com que eu saísse da zona de conforto. E uma das coisas que fez com que eu mudasse muito, foi inclusive uma coisa que eu falo, hoje eu falo para todo mundo. Amigo, você falar que você é um profissional de estética automotiva, que você é um excelente polidor, que você sabe fazer qualquer trabalho de detalhamento, tem uma distância gigantesca entre você falar que você sabe fazer a gestão de uma estética automotiva. Por isso hoje, às vezes, eu costumo falar para as pessoas, hoje eu não sei ministrar um curso, eu não sei dar uma palestra, eu não sei falar alguma coisa relacionada à estética automotiva, sem eu falar de número, sem a gente falar por que você tem que fazer uma diluição correta, por que você tem que entender os seus processos, por que você tem que saber trabalhar com os indicadores, por que... Igual até uma coisa boba, esses dias eu estava dando uma aula, eu pedi para o pessoal anotar uns números, aí o cara falou para mim assim, pô, Matheus, mas eu não anotei eu deixei para anotar no começo do mês, porque estava fechando, era a última semana. Aí eu falei para ele, mas você já parou para pensar o quanto é importante, às vezes, você ter os números exatamente da sua última semana? Porque na sua última semana, às vezes é a semana que você faz menos trabalhos, aqueles trabalhos mais rentáveis na estética automotiva, digamos assim. Então, trabalho, talvez, uma aplicação de coach, uma higienização, um trabalho mais assim. Porque, às vezes, é no final do mês que as pessoas, talvez, vai investir menos, ou vai esperar virar o cartão, ou vai esperar receber. Então, se você deixou de anotar essa última semana do seu mês, você não vai ter, de repente, para o mês que vem, se você está começando a sua estética, ou se você mudou, ou independente de como está, como que foi? Porque quando você faz a gestão da sua empresa, quando você trabalha com os indicadores da sua empresa, por exemplo, é correto você trabalhar, você dividir até as semanas. Porque, de repente, você vai ver que você separou o seu mês, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana do mês. Só que, de repente, você vai detectar que toda a sua primeira semana do mês é muito ruim. Então, de repente, essa semana que de repente você tem que fazer ou algum tipo de promoção, que você tem que fazer uma divulgação, que você tem que mudar a estratégia para você aplicar naquela semana para você trazer mais clientes. De repente pode ser a sua primeira semana, dependendo da área, de repente pode ser a última semana do mês. Então você já perdeu, por exemplo, um mês, essa semana do mês, a última semana desse mês, o mês que vai entrar. Então, quando nós falamos de gestão de estética automotiva, você tem um negócio, você tem uma empresa. Então, é importante você saber trabalhar com os indicadores da sua empresa. Enquanto realmente, né, André, a gente não tiver o pensamento de tudo isso que você falou, até da primeira pergunta, você pode correr um sério risco, como você falou, não tem problema nenhum de você, de repente, abrir a sua empresa e passar um tempo você cair naquela pesquisa que existe no Brasil, que várias empresas fecham com 1 ano, até menos de 1 ano. Por quê? Exatamente pela falta de estudo, exatamente pela falta de buscar conhecimento sobre o negócio. E outro ponto que você falou muito importante, extremamente importante. Às vezes, de repente, tem alguém aqui na estética, aqui nessa live nossa, que isso que você falou é de extrema importância. Você falou, você tem dinheiro, mas cuidado com quem você vai estar. Por quê? A gente ter conhecimento, ter dinheiro é uma coisa, você ter conhecimento sobre o ramo é outra coisa. Então não basta só você é um investidor, eu vou trazer um especialista para estar comigo aqui. Tá? Mas entenda quem que é a pessoa que você está trabalhando, entenda quem que é que você está trazendo para você, que não basta ser só um especialista. Além de ser um especialista, tem que ser uma pessoa que você vai depositar o seu investimento e essa pessoa tem que realmente saber o que ele está fazendo, porque não é só ser um excelente polidor. Quando você fala de empresa, né, André? A gente fala de contratação de funcionário, formação de equipe, o capital intelectual da empresa, o tempo, cuidar de processos, né? Porque eu já passei em algumas empresas que os processos, tinha até uma equipe boa, legal. Só que o processo que eles tinham adotado na empresa acabava com o faturamento deles, porque eram processos onde estragava material, muito tempo de trabalhando num determinado carro, serviço errado, usava produtos de forma errada, ou seja, tinha uma equipe legal, pessoas com boas intenções, porém não correram atrás de conhecimento, de ajeitar os processos, de fazer realmente a gestão de uma empresa de estética automotiva. E eu quero falar 3 coisas
três coisas com você, Matheus, sobre o que você acabou de falar. Primeiro é o seguinte, eu aprendi que me dê um vendedor que anote suas estatísticas e eu te dou um campeão de vendas. Por quê? Aí vem a segunda questão, que é o mais básico, assim, quando você... Eu não sou administrador, né? Eu não sou da área da administração. Não foi isso que eu estudei na faculdade, como eu já falei. Mas quando você está na faculdade de administração de empresa, lá no Fraldinha, nas primeiras aulinhas lá, eles falam que o que não é medido não pode ser gerenciado. Exatamente. Então, se você tem as suas estatísticas, se você tem os números, você começa a ter condição de estabelecer um norte, de estabelecer metas, de focar nos processos. Por que você não está alcançando aquelas metas? Aí você vai, sei lá, ver os seus gastos e você vai encontrar naqueles gastos ali algumas situações que você poderia ter evitado. Ou a questão do processo, como você falou, às vezes o carro está ficando tempo demais. E esse tempo demais que o carro fica, muitas vezes é vaidade sua. Não é uma necessidade do cliente. É você que senta muitas vezes na condição de sou detailer e só entrega o meu melhor. Entende? E a terceira coisa que eu queria falar, eu lembro de um filme que eu vi e eu gosto de falar muito dele, eu sempre falo dele, quando o assunto é dinheiro, Matheus. Porque tem um filme com Paulo Betti, ator Paulo Betti, Malu Mader, Otton Bastos, que se chama Mauá. Mauá, o Imperador e o Rei. E tem uma cena do filme que foi muito impactante para mim, né, que já caí, levantei, e que já tive dinheiro para montar negócio, e não foi o dinheiro que fez o meu negócio virar por conta de uma má administração. Eu sempre cito esse filme. Tem uma hora que o Irineu Evangelista, né, ele ainda não era o Barão de Mauá, ele era o jovem Irineu. O Irineu Evangelista, ele vai se reunir com o grão-mestre da maçonaria. E aí, conversando com uma pessoa importante dentro da instituição, né, esse grão-mestre da maçonaria, o que é o ator Otton Bastos, o Otton Bastos vira para o Irineu e diz o seguinte: diga, meu rapaz, se você fosse Deus, o que você daria ao Brasil? E o Irineu responde: ferro, senhor Visconde. E o Visconde pergunta para ele: ouro não seria melhor? E o Irineu diz para ele o seguinte, que aí foi a grande sacada que eu tive. O Irineu diz o seguinte: ouro já tivemos demais e não prosperamos. Então, o Visconde, ele estava com aquela visão de acúmulo, aquela visão de que o dinheiro trabalharia sozinho. E o Irineu, ele estava com a visão de ferro. Ferro constrói trem, ferro constrói ferrovia, ferro escoa a produção. Produção é indústria, indústria é desenvolvimento. Então, o Irineu estava focado no trabalho. E o Visconde estava focado no capital, em acumular. Então, muitas vezes, isso fez muito sentido para mim, porque não é o dinheiro que vai fazer o seu negócio virar. Não mesmo. O seu negócio ele vai virar se você conseguir unir todos esses pontos. O capital, que muitas vezes é do próprio sócio ou dos sócios, o capital intelectual, como você falou, as pessoas que estão à sua volta, quem são os seus parceiros. Muitas vezes você tem que perceber que você precisa de parceiros. Você já buscou saber com quem você pode contar? Eu estava agora mexendo no business plan da empresa
E eu percebi o seguinte, cara, eu tenho um clientaço que é meu parceiraço. Esse cara atua em duas frentes. O vendedor de carro de luxo, o revendedor de carro de luxo, ele é meu cliente final, porque eu preparo o carro para ele vender. Mas o vendedor de carro de luxo também é meu parceiro, porque ele pode vender outros serviços que eu tenho, como proteção de pintura, PPF, Exatamente. pequenos reparos, uma série de coisas que ele pode vender para quem comprou o carro com ele. Exatamente. Beleza. Um outro exemplo de parceiro, óbvio, tá, Matheus? Muitas coisas que a gente está falando aqui, alguém pode eventualmente falar, cara, mas o que ele está falando é óbvio. E a notícia que eu tenho para te dar é que quase tudo que eu vou falar aqui é óbvio. Tudo que nós estamos falando aqui, Axel. Só que não pode negligenciar. Por exemplo, você que está acompanhando e tem uma estética, eu trabalho na garagem da sua casa. Se um cliente chegar hoje na sua estética e você oferecer uma proteção de pintura e identificar que ele tem um arranhão no paralamas, nada muito grande, mas você não faz repintura, muitas vezes você não tem nenhuma estrutura de repintura, você não tem conhecimento técnico, você tem um parceiro que faça isso para você? Por que é importante você analisar se é importante para você ou não? Pode ser que não seja, mas se você identificar que é importante para você, quem são os parceiros? Com quem você pode contar? Porque essa pessoa pode chegar para você e falar assim, ah, beleza, cara, adorei o seu trabalho, consigo perceber que você tem conhecimento técnico, me sentir seguro, eu quero fazer a proteção de pintura com você. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou levar esse carro para pintar esse paralamas e depois eu volto. Aí, meu irmão, se você tem fé, ajoelha. Porque tem grande chance da pessoa que pintar o paralamas não ter o conhecimento técnico que você tem de correção de pintura, proteção de pintura, não ter os recursos que você tem, a qualidade da sua entrega, mas ele vai falar, vamos fazer tudo aqui, rapaz, polimento eu também faço, deixa que eu já te entrego o carro pronto. Então, você tem conhecimento técnico, você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem capital de giro, mas você tem parceiro? Com quem você pode contar quando você precisar de aplicar um insufilme? Ou vai deixar que a empresa de insufilme indique o parceiro deles e você perdeu tudo? Entende? Então, assim, quando você consegue equacionar todos esses pontos, aí, Matheus, começa a ficar gostosinho. Exatamente. E sem contar um detalhe, né, André? As pessoas precisam entender hoje que você precisa ter a visão da cultura, você precisa acompanhar a cultura, como que as coisas estão evoluindo, como que as coisas estão mudando. E o exemplo, nós falamos um pouquinho aqui a respeito de comunicação, então, assim, são coisas bobas, vamos falar, pô, quando você pegava alguns 1000 anos atrás, como que girava a comunicação? Pô, a comunicação era cavalo e navio, então o negócio demorava muito para andar. Como é que está hoje? Qual que é a velocidade da comunicação hoje? Ou seja, vamos fazer uma analogia, como que as coisas vão evoluindo. Só que a gente precisa ver, porra, não vou tão longe, beleza, não vou tão longe, mas a gente precisa acompanhar a cultura do negócio. Como vamos falar de modo geral, como que a humanidade está evoluindo, como que a humanidade está mudando. Por exemplo, a gente pode citar vários exemplos. Quando você pega, por exemplo, a Kodak, quem que inventou a câmera? Foi a Kodak, cadê a Kodak? Quando inventou o celular, quem que inventou? Quem que inventou não, quem começou a Nokia. Como é que está a Nokia hoje? Então a gente precisa acompanhar. Quando começou o notebook, por volta de 1970, como que era, como que é hoje? E a gente precisa entender que a cultura hoje está mudando muito, de uma forma muito rápida. E hoje uma coisa que todo mundo precisa, com essa correria do dia a dia, independente como é o tempo. E a partir do momento que isso aí vai muito de encontro com o que você falou, se você tem uma empresa de estética automotiva e você não tem parceiros, ou dentro da sua empresa você não consegue colocar outras pessoas, ou você não tem pessoas que façam trabalhos como esse para você, você vai estar deixando de ganhar dinheiro, vamos ser bem sinceros, você vai estar perdendo cliente, você pode perder cliente. Eu, em 2000 e mais ou menos 2012, 2010, eu fiz martelinho de ouro há muito tempo. E eu fiz martelinho de ouro durante 10 anos. E eu costumo falar para as pessoas o seguinte, meu amigo,
ouça o seu cliente, porque você ouvir o seu cliente é a maior consultoria que você pode ter, e ele está te dando uma consultoria de graça. Então, quando o cliente ele chega para você, por exemplo, igual você falou, e fala para você assim, meu amigo, poxa, eu estou com uma amassadinha aqui no meu paralama, você não faz isso aqui, né? Cara, não, não faço. Cara, eu comprei o carro, eu queria fazer também, não só fazer uma proteção de pintura, mas eu queria colocar um isso filme aqui também. Isso lá atrás, quando eu comecei na estética automotiva, eu ajudava o meu funcionário, eu ajudava o meu colaborador, né? Eu não sabia nada, então ele lavava o carro, eu ajudava ele. Aí os clientes começaram a pedir, digamos, pô, Matheus, você não faz polimento? Eu falei, não, cara, eu vou aprender a fazer polimento. Aí, pô, Matheus, você não faz higienização? Eu pagava para um cara ir lá fazer higienização, mas eu fui aprender a fazer higienização. Aí eu falei, pô, eu tinha gente me procurando só para fazer lavagem, hoje já tenho gente me procurando para fazer polimento, hoje já tenho gente me procurando para fazer higienização. Aí acontecia muito isso, André, que aí foi, puta, que foi o maior, que foi quando eu tive realmente essa visão muito clara. O cara chegava para mim e falava, pô, Matheus, eu tô com uma amassadinha aqui, eu vou levar meu carro para fazer o polimento. Cara, e nem eu tendo muita fé, o cara não voltava. Porque o cara do martelinho, ele já fazia um pacote pro cara lá e o cara não voltava. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou aprender a fazer esse tal de martelinho de ouro. E sem contar isso, pessoal, se você tem a sua estética automotiva e você oferece, por exemplo, só vamos falar, só aquela lavagem rotativa, você vai ter pessoas somente procurando para fazer lavagem rotativa. E hoje, quando você fala em agregar valor ao seu negócio, entenda que você está agregando valor ao seu negócio e você está ajudando todo mundo, porque hoje tempo na vida de todo mundo é extremamente valioso. Então, se você sabe fazer as coisas na sua empresa, se você tem parceiros, ou se você tem uma equipe que faz isso, faça. Eu lá atrás, eu não tinha essa visão tão clara como hoje. Mas eu, para não perder clientes, eu comecei a fazer o seguinte, pô, o cara quer fazer isso, vou aprender, o cara quer fazer aquilo, vou aprender, o cara está me perguntando isso sobre eu aprender. Chegou uma hora que eu não colocava isso firme, mas o cara queria lavar o carro, eu lavava, queria fazer higienização, eu fazia, queria fazer um trabalho de martelinho de ouro, eu fazia, queria colocar isso firme, eu fazia. Todo o trabalho que ele queria fazer na minha empresa, eu fazia. Aqui que eu brincava com todo mundo. Até hoje, às vezes, nos cursos eu brinco, meu amigo, se o cara procurar você na sua empresa e você não saber fazer os trabalhos, ele me procurar aqui, você pode ter certeza que ele não vai voltar para a sua. Ele não vai voltar para a sua empresa. Você me desculpa, mas ele não vai voltar para a sua empresa. Você tem que ter essa visão do negócio, você tem que entender isso, cara. E você falou de martelinho aí, eu lembrei de uma vez que nós estivemos lá no Jamil, em São José dos Campos, Isso. e aí eu vi, aí você foi lá, trabalhou lá, o que você tem aí? Não, pega lá, não sei o quê, eu, sei lá, até galho de árvore, porque você não foi lá para isso, a gente estava batendo papo e ele falou, pô, meu carro amassou. Eu lembro dessa época. Bacana pra caramba. Entendeu? E é isso, cara, porque é importante que você saiba uma coisa que a gente falou lá no início, sabe? O objetivo principal é sobreviver, cara. A empresa precisa Exatamente. sobreviver. Sacou? Então, assim, Exatamente. cada uma dessas oportunidades que você perde, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo energia, você está perdendo até o vigor, cara. Você começa a ficar cansado, você começa a pensar no plano B, bicho. Eu preciso encontrar a porta de saída. E quando você começa a visualizar a porta de saída, parece que toda uma energia vai ser gerada para que você realmente saia. Então, você buscar esse conhecimento, buscar esse desenvolvimento, para que você consiga avançar e ganhar até tempo para estudar mais e para se desenvolver, é fundamental. André, agora vou entrar num assunto agora que eu vejo muita gente nesse caminho, e foi um caminho que eu trilhei ele por muito tempo, tá? Eu trilhei ele por muito tempo, eu trabalhei assim por muito tempo, mas a gente tem que entender o seguinte, eu também hoje, você vai fazer 50, eu já fiz 50, esse ano eu faço 51, então você me respeita porque eu sou mais velho que você.
Meu irmão, e é o seguinte, toda a gente sabe, cara, o nosso trabalho de estética automotiva, queira ou não, não tem como você fugir disso, é um trabalho braçal. Você tem que pegar sua politriz. Inclusive, hoje eu tenho uma loja de estética automotiva, as pessoas, às vezes chega alguém lá, o cara quer comprar uma máquina, o cara quer comprar uma rotorbital forçada, aí às vezes eu pergunto pro cara, eu falo, meu amigo, deixa eu falar alguma coisa. Por acaso você tem algum problema de coluna, você tem alguma protusão, você tem alguma hérnia, onde está? Qual que é a sua hérnia? Porque se você tiver, antes de você comprar uma máquina rotorbital forçada, toma cuidado, porque a rotorbital forçada, ela depende muito da estabilização. Então, automaticamente, você vai trabalhar muito em cima da sua coluna. Vai chegar ao final de semana, às vezes uma quinta-feira, você vai precisar de um descanso um pouco antes. Porque a rotorbital forçada, ela vai judiar, ela vai exigir um pouco mais fisicamente de você. Eu estou falando de um equipamento. Só que a gente precisa entender o que eu, por exemplo, eu tenho 50 anos. Eu com 50 anos, não é muita diferença do Matheus com 35. Eu costumo falar, o Matheus com 30 é uma coisa, com 40 é outra, com 50 é outra. E, às vezes, quando nós estamos falando sobre questão de empresa, eu vejo muita gente hoje trabalhando na garagem de casa sozinho e as pessoas não se preparando para um amanhã, porque vai chegar uma hora, vai ficar muito pesado. Aí você citou um ponto aqui, que vai chegar uma hora, você vai estar cansado. Às vezes, vamos falar, por às vezes uma falta de gestão, algumas coisas, você não vai poder parar de trabalhar. E eu acho, na minha visão, eu acho um pouco preocupante isso, o cara, ele trabalhar na garagem de casa, ele não ter uma visão, ele não se preparar para quê? Porque amanhã o corpo dele não vai estar aguentando fazer aquele trabalho, e essa pessoa não se prepara e não tem um pensamento que enquanto você trabalhar sozinho, muitas vezes, a maneira como você conduz a sua empresa, vamos lá, você trabalhando sozinho, a maneira como você centraliza tudo em você, porque eu digo isso quando eu comecei a entender isso, André, quando eu vi isso muito claro, quando eu sofri o acidente, que 70% da minha empresa era o Matheus, e a minha empresa parou. Então eu vejo muita gente hoje que tem uma visão que vai ficar trabalhando sozinho na garagem de casa, e assim, eu vejo isso um pouco perigoso pelo amanhã, porque eu vejo muita gente trabalhando sozinho, não se prepara, não paga uma previdência, não pensa em, de repente, não acredita que existem outras pessoas que podem fazer o trabalho igual ou até melhor, porém, às vezes, seguindo caminhos diferentes, mas que vai chegar num resultado excelente, vai entregar um resultado excelente, mas não tem essa visão de que amanhã ele não vai conseguir pôr a mão na massa mais, cara. Mandar um abraço aqui pro Josival, que eu vi que ele entrou aqui, mandou um alô para mim, para você. Ô, Josival, abração. Josival tem tempo, hein? Mas a gente vai se encontrar de novo. O DTD está chegando aí para isso. Com certeza. Eu já falei isso no passado, tem até um vídeo meu muito antigo no YouTube, onde eu falo assim, que a gente se preocupa muito, Matheus. A gente gosta de máquina, né, cara? A gente gosta de carro e a gente se encanta com a beleza do carro, os equipamentos, a evolução tecnológica, os materiais. E a gente gosta de máquina, a gente gosta de produto. Eu quero ter uma rota orbital, eu quero ter uma máquina a vapor. A gente se preocupa muito com máquina. E lá atrás, nesse vídeo, eu falava, e você, enquanto máquina, né? Porque você é a máquina que vai controlar tudo isso. Então, se você não se cuida, a parte física, EPI, respira aquela poeira, barulho o dia inteiro e não usa protetor, como é que vai estar essa máquina, já que você gosta tanto de máquina, como é que vai estar você enquanto máquina daqui 5, 10, 15 anos? Então, exatamente. Eu falava muito sobre isso. E hoje, Matheus, eu estou já de alguns anos, né? Eu gosto muito, eu costumo dizer que eu sou vendedor de salão, né? Eu já fui vendedor durante muitos anos, eu fui vendedor profissional por 17 anos.
Então, eu trabalhei profissionalmente com vendas durante 17 anos e eu me considero um vendedor de salão. Então, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de trabalhar nos carros, eu gosto de me desenvolver, eu gosto de buscar uma nova técnica, de testar um produto, aprender a trabalhar com novos materiais. Só que, pensando no futuro, eu hoje faço uma brincadeira falando que eu sou aquele ator já mais experiente, aquele ator já mais experimentado, já maduro. Então, eu já começo hoje a focar mais o meu trabalho em direção. Então, eu já não sou mais o protagonista do filme. Hoje eu já estou dirigindo o filme, entende? Mas quando eu entendi isso, eu percebi que, fazendo esse paralelo com o cinema, eu não precisava parar de atuar. Eu podia ser o diretor, mas eu podia escolher agora os filmes que eu ia querer trabalhar, onde eu ia querer atuar, entende? O que eu quero dizer com isso? Como você falou que com 30, com 35, com 50, de repente, você que está acompanhando a gente agora nesse bate-papo e tem 22, você certamente acha que 50 é longe pra caramba. E tá tudo bem você pensar assim. E eu nem vou tentar te convencer do contrário, porque já tentaram fazer isso comigo e não funcionou. Então, hoje eu tive essa visão de ser o protagonista, de ser o chefe de cozinha, a pessoa entrar no meu restaurante, né, fazendo aí mais uma metáfora, a pessoa entrar no meu restaurante e me ver dentro da cozinha, sabe? E aí eu tinha que estar lá dentro, polindo o carro e receber o cara, sabe? O chefe de cozinha. Ele está lá cozinhando, mas ele vai te receber na mesa, te chama pelo nome e já tenta identificar qual é o pedido que você gosta, o que vai te agradar. Só que chega uma hora que você vira chefe. Você não é necessariamente só o cozinheiro. Você continua sendo cozinheiro, você continua no fogão, mas agora você é chefe, agora você tem uma equipe para você tocar. E foi exatamente a construção que eu fiz. Hoje, eu tenho uma equipe muito boa, mas uma equipe que se sente segura porque 95, 98% do que a gente faz lá dentro da empresa, eu posso dizer para você que 100% dos trabalhos que eu ofereço dentro da minha empresa, eu sei fazer. E 90, 95% eu sou bom. Então, eu também. o fato de você dominar, você precisa dominar todas as operações? Não, você não precisa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que por ter feito uma construção de ser o técnico durante muitos anos, hoje, como diretor desse filme, como diretor técnico, eu consigo transmitir uma confiança para a minha equipe de que quem está liderando aquele time sabe o que está fazendo e está disposto a ajudar. Então a equipe ela se sente segura e vai avançar junto com você. Mas eu não tenho mais a mesma, não só a disposição, não é isso. Disposição, vigor físico eu tenho. Claro que eu canso muito mais, claro que eu não sou tão rápido quanto eu era antes, mas não é só isso, cara. Pensa numa construção. Cada vez que você está lá com a cara na lata e você já tem um número de clientes tal, que você vai ser interrompido muitas vezes ao longo do dia, pode entrar normal. Estou com o Matheus aqui. Ah, namorada aqui, Matheus. Ô! Quanto tempo, tudo bem? Beijão para vocês, tudo bem? Então, você hoje não é só, não tenho disposição, eu estou ficando cansado porque estou mais velho. Não, cara. O cliente quer conversar com você, você precisa dar atenção para ele. Imagina você começar a trabalhar e toda hora ter que parar, porque você não tem 10, 15, 20 clientes.
Você tem 5 anos de clientes, você tem 10 anos de clientes. Então está na hora de você aprender a formar. Aí já é uma outra etapa. E você começa a Sim. formar uma equipe que confie em você e também em quem você confie, para que você saiba que você é fundamental, mas não é imprescindível. Tem quem faça. Entende? É fundamental. A sua construção, a sua experiência, tudo que você construiu até aqui, vai dar essa segurança para a equipe. Mas tem uma equipe que sabe fazer. Então você continua sendo fundamental. Mas agora você tem condição de dispensar um tempo de qualidade para o seu cliente, para o processo, Exatamente. para a gestão. E aí você começa. É o videogame da vida real, entendeu, Matheus? É outra fase. É, Só isso. Não é mais fácil, não é mais difícil. Aliás, normalmente é mais difícil, né? Porque no próprio videogame, sim, cada fase que você passa vai ficando mais difícil. Então é só o sim. videogame da vida real. Eu estou jogando um outro, é o mesmo jogo, só que eu estou numa outra fase. O que eu costumo falar é o seguinte, a gente precisa aprender com o tempo, né? E por uma questão de você fazer o seu negócio andar, até mesmo escalonar, crescer o negócio, cada um entenda de uma coisa. A gente precisa aprender a delegar e dar responsabilidade para quem tem competência, né? E eu vejo que na estética automotiva tem um problema muito sério, né, André? A gente precisa aprender muito a separar e a enxergar muito a razão e a emoção, né? Porque a paixão de fazer o carro, da gente, como você falou, a gente gosta de máquina, a gente gosta de ver o carro brilhando, a gente gosta de fazer, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa ter razão no nosso negócio também, né? A gente precisa pensar o outro lado da coisa, entendeu? Isso é legal. André, uma outra coisa que você falou agora aqui, porra, eu até fiquei tranquilo hoje, porra, não vou nem ficar pensando em bolar algumas perguntas, porque eu tenho certeza absoluta que as nossas conversas, a gente tem conversa há muito tempo, né? Cara, hoje eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Meu, eu não vejo isso aí exatamente como problema, que não tem mão de obra. Eu acho que importante você formar uma equipe. Eu acredito e muito que o problema muitas vezes que não é o problema exatamente que não tem mão de obra no negócio. A gente vai cair um pouquinho, vai voltar atrás. Eu ainda acredito, porque às vezes eu falo para as pessoas, tem cara que fala assim para mim, Matheus, poxa, mas não tem mão de obra na minha cidade, eu não consigo. Eu falo, meu amigo, pensa um pouquinho, um minuto. Na sua cidade, você tem algum supermercado? Não precisa nem muito longe. O cara fala, tem. Eu falo, quantos funcionários tem no supermercado? O cara fala para mim, pô, não. Hoje você encontra, não é nada difícil você encontrar um supermercado que trabalha, por exemplo, das 8 às 22 ou das 7, que o cara tenha pelo menos ali 20 ou 30 funcionários. Se você vai em qualquer cidade um pouquinho maior, você vai encontrar facilmente um supermercado com 50 funcionários. Você vai numa empresa que tem 200 funcionários. Olha o Fábio aí, o Fábio Rabi. Aí eu Salve. costumo falar, pô, será que você não consegue na sua empresa, numa cidade que você encontra, porra, empresas com 100 funcionários, 50 funcionários, 20 funcionários, na sua empresa você não consegue montar uma equipe com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, aí eu brinco. Será que o problema está realmente na mão de obra ou será que está no seu pensamento relacionado à gestão de estética automotiva que precisa mudar? Porque você falou um negócio, por exemplo, você tem uma equipe aí. É isso aí. Vou dar mais uma tietada aí, porque para você que está acompanhando aí, eu falei agora aí, você tem 20 e poucos anos, 24, 25, 26 anos, né? E admira, sei lá, BBB, ex-BBB, admira ídolos como Neymar. Você quer um ídolo que vale a pena? Fábio Raber. Esse é o Fábio cara que Haber. vale a pena. Não, sem dúvida, cara. Pô, você pensa num craque do Brasil, Vini. Tá aí, ó, Vini de Telha, o cara que O saca pra Vini está caramba. aí. Ah, pelo amor de Deus, tem muita gente aí pra gente observar e aprender.
Sobre equipe, cara, muitas vezes, e eu percebi isso também, percebi isso da pior maneira, né? Na porrada, porque o que a gente está fazendo aqui é bater papo para que as pessoas busquem um conhecimento que a gente ou negligenciou ou simplesmente não tinha onde buscar. Porque Sim. quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que eu trabalhava errado foi colar na 3M, porque era quem dava curso na época e tudo mais. E logo em seguida, mesmo morando em Vitória, eu fiquei um mês em São Paulo, no Senai do Ipiranga, estudando. Então, cara, eu busquei. Eu fiz Sebrae, eu fiz Instituto Evaldo Lloyd, essas coisas do FINDES, né? Cursos da Federação das Indústrias. Eu fiz um monte de coisa buscando aprender, buscando acertar. Então, hoje, eu aprendi, como eu falei, da pior maneira, mas eu aprendi que eu já caí nessa cilada de ficar repetindo que não tem mão de obra. Só que hoje eu percebo que muitas vezes é a nossa ansiedade que faz a gente pensar assim. Porque eu abro um negócio, eu investi muito do meu tempo, do meu dinheiro, da minha energia naquele negócio e eu preciso que ele dê certo assim. E aí eu fico pegando qualquer pessoa que se ofereça para trabalhar para mim, ou o filho daquela senhora que a gente conhece, que é vizinha, ou o filho de não sei quem que trabalha para não sei quem que te indicou, ou a pessoa que brotou lá. No meu caso, já aconteceu do funcionário, uma pessoa se oferecer para trabalhar para mim, empurrando uma bicicletinha com pneu furado, humilde, pedindo ajuda, e o cara, meses depois, me colocou na justiça. E por que eu recebi esse cara empurrando a bicicletinha do pneu furado? Porque eu estava muito desesperado, precisando de gente para trabalhar, e eu me senti tocado pela dificuldade dele. Eu falei, cara, eu preciso pra caramba. Esse cara aparentemente precisa pra caramba. Vem. E eu não pesquisei quem era, eu não busquei saber nada dessa pessoa. Então, não é que não tem gente para trabalhar. É porque você está tão focado em fazer a roda girar que você não parou para buscar ou atrair as pessoas certas, as pessoas que estão dispostas a crescer, a se desenvolver. Então, tem gente para trabalhar? Tem. É fácil, Matheus? Não é fácil. Não. Porque se você tivesse hoje 5 Matheus dentro da sua empresa, você estava rico, irmão. É ou não é? Sim. Então, cara, eu sei que é difícil. E tá tudo bem se a pessoa não trabalha como eu, se a pessoa tem um tempo diferente de mim, tá tudo bem. Exatamente. Agora, a escolha foi minha. A escolha foi minha. Amanhã, Matheus, você resolve fazer uma dieta, sacou? Você quer emagrecer e você resolve fazer uma dieta. Aí você não se organizou, não conversou com a sua família, você não se preparou, não fez um exame médico, não dá uma caminhada. Aí tem um doce na geladeira da sua casa, a culpa é de quem? É da sua mulher? É do seu filho? É da sua sogra? A culpa é de quem? Que tem um doce lá e você comeu. Entende? Então, assim, exatamente. Cara, tudo que você for fazer na sua vida, e se você é um empreendedor, saiba que a decisão foi sua. O ônus é seu. É você Exatamente. que tem que buscar. Entende? Ah, cara, eu não consigo prosperar porque não tem funcionário. Ah, não é possível que você nunca tenha ouvido isso antes. Você sabia que ia ser difícil. Então, nosso bate-papo aqui é para você tentar se organizar antes. Se organizar antes. Se você vai fazer sozinho, você vai fazer sozinho. Se você precisa de ajuda, saiba que tipo de ajuda essa pessoa vai te dar. Quem é essa pessoa? Você vai contratar, você vai fazer freelancer, você vai preparar essa pessoa, esse profissional precisa chegar pronto. O que para esse profissional é valor? O crescimento, o desenvolvimento, é dinheiro que ele precisa, é de uma participação no negócio? Você precisa saber. Porque senão, você se acostuma, Matheus,
você se acostuma a acreditar, e o nosso bate-papo começou, a minha primeira frase foi sobre crenças limitantes, e você se acostuma a dar desculpas. E aí, o problema nunca é seu. Então, Matheus, Exatamente. se você abre um negócio e o cliente tem que entender que o seu trabalho é um trabalho diferenciado, e o funcionário tem que entender que aquilo que você está oferecendo para ele é uma excelente oportunidade de negócio e de trabalho, e o mercado tem que entender, e o gerente do seu banco tem que entender que você precisa de prazo, e você bota a culpa na crise, que é do Brasil, que é mundial. Putz, esse ano ferrou, Matheus. Esse ano ferrou, porque é ano de eleição. Aí, porra, cara, na boa, você acordou e foi dormir e tudo que aconteceu de ruim no seu dia foi culpa de alguém que não era você, De alguém. e todas as decisões foram suas. Eu acho que está na hora da gente fazer uma reflexão, entende? Não é possível que Sim. tudo que deu errado foi porque um fator externo interferiu nas decisões que foram suas. Você não errou, entende? Então, eu acho que volta lá do início da nossa conversa, cara. É você desbloquear essas crenças que vão limitar o seu desenvolvimento, que vão limitar o seu crescimento, e passar a estudar e focar na solução. Outra coisa que eu gosto é... As pessoas chamam de frase feita, mas, enfim, que bom que alguém fez para que abrisse a nossa cabeça para certas coisas. E a verdade é a seguinte, cara, tudo que você foca, expande. Se você focar na solução, elas vão aparecer. Eu faço uma brincadeira, e fiz uma brincadeira semana passada lá na empresa, que é o algoritmo da vida real. Sabe quando você fala alguma coisa e o seu telefone capta e daqui a pouco aparece uma sugestão de propaganda, alguma coisa para você? Então, cara, eu brinco falando que é o algoritmo da vida real. Pô, eu fui lá, tinha uma oficina mecânica. O Henrique, meu sócio, ele tinha uma oficina mecânica. E ele decidiu fechar a mecânica. Eu falei, Henrique, quero que você fechar aquela mecânica, eu vou botar pequenos reparos lá dentro. E aí ele foi lá, o pessoal cumpriu o aviso prévio, não sei o quê. Na sexta-feira do carnaval, foi o último dia do aviso prévio da oficina. Então saímos para o carnaval e quando a gente voltou, a oficina já estava disponível para mim. Eu peguei Gilberto, funcionário, fui na oficina de um amigo meu, fiz aquele sistema de filtro que eu apresentei lá no Vi, legal pra caramba. Fiz o sistema de filtro, eu tinha 2 pistolas de pintura, identifiquei que ia precisar de mais 2, fui, comprei máquina, produto, equipamento, blá, 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 pum, montamos uma estrutura capaz de fazer pequenos reparos. Matheus, entrou uma moto Kawasaki, 1000 cilindradas, está lá no meu Instagram, raspou a carenagem, lado esquerdo, raspou a bolha, raspou a carenagem, cara, a moto entrou. Eles não sabiam que a gente fazia repintura. Só sabia que a gente era uma empresa de estética. E a moto entrou lá e a gente estava preparado para fazer. Porque nós tínhamos o Hudson, que era pintor. A gente tinha toda a estrutura montada. Entende? Tudo que você foca, expande. Se eu fico focado no problema, essa moto ia chegar lá e, mais uma vez, eu não ia ter uma solução para ela. Como a gente focou na solução, o universo foi lá, no algoritmo da vida real, e me entregou aquilo que eu precisava. E a gente trabalha com um acrílico. A gente não faz restauração de faróis, lixamento, preparação. Sim. Poxa, preparamos tudo. Recebi do André Perezini, que você conhece, um presente da Norton, uma lixadeira, né, pneumática. E eu falei, cara, vamos focar aqui no policarbonato, porque agora a gente tem um equipamento que vai dar volume, vai dar produtividade. Antes disso, eu tinha eu tive uma máquina Rokit que na oficina não funcionou uma semana. E eu fazia muito lixamento com rota orbital elétrica. Sim. E com a Rokit,
você ganha volume, né? Com uma rota orbital pneumática, você ganha volume. E aí eu fui presenteado pela Norton, o André Perezini, que é um cara que você conhece bem, está sempre nos eventos com a gente, me presenteou e eu falei, pronto, cara, agora a gente pode fazer um volume maior de trabalho em policarbonato. E montei a estrutura. É uma rota orbital industrial com aspiração. Já fizemos um sistema de aspiração. Cara, e estamos falando, e estava em reunião com o meu sócio, com a Joana, a esposa dele, que também faz um trabalho belíssimo lá com a gente na Tarumã. E a gente falando, cara, o que a gente acha? Matheus, olha isso, cara. E, pô, o que vocês acham da gente... Pô, já que a gente tem o acrílico e tal, não sei o quê, por que a gente não busca trabalhar com embarcação, né? As pessoas têm muitos problemas e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Matheus, entrou um amigo meu na loja. Cara, um cara que eu não vi, assim, há muitos anos. Ele, acabei de falar que eu fiz 50. Esse cara foi meu vizinho quando eu tinha 16. Sacou? Até meus 22, 23 anos, esse cara foi meu vizinho. E ele entrou lá na loja com uma pecinha de acrílico, porque ele tem uma empresa de corte a laser. Então, ele faz peça de acrílico, ele dobra acrílico, mas tem algumas peças de lancha que você não faz só dobrando, você precisa de um gabarito. E essas peças, muitas vezes, são lanchas antigas, você não consegue nem encontrar no mercado o que comprar ou quem faça a peça no gabarito, quem tem esse gabarito. E aí, cara, esse cara entrou com uma peça de acrílico e falou, André, você consegue recuperar isso aqui para mim? Matheus, era uma peça, tipo, do tamanho daquele vidrinho menor da porta traseira dos carros, aquele vidrinho pequenininho. Sei. Era daquele tamanho. Cara, deixa eu ver o que eu posso fazer. Já estava tudo montado, a estrutura, de novo. Que eu vou copiar aquela estrutura lá, hein? Lixamos, preparamos e tal, não sei o quê. Cara, isso aqui te atende? Ele falou, nossa, André, isso aqui é ótimo. Vem aqui ver comigo o que eu preciso. Irmão, colocou a gente dentro do Yacht Club com uma pecinha de acrílico desse tamanho. Sacou? Agora, se eu estou focado no problema, se eu estou focado na gasolina, que impacta pra caramba na minha vida, sim, no dólar, na questão política, na guerra. Na guerra, que vai aumentar o preço, não sei o que lá, de commodities. Meu irmão, se eu meter a cara nisso, eu vou gastar uma energia com uma coisa que não vai me fazer avançar no caminho que eu preciso. Exatamente, então, eu cara. preciso... tem uma frase que é atribuída a Pablo Picasso, que eu não sei se ele falou, mas quando você consulta aí no Google, dizem que foi ele que disse. Que é o seguinte, que a inspiração venha não depende de mim. O que eu posso fazer é que ela me encontre trabalhando. Então, se o cara vai entrar com a peça de acrílico, eu não tenho como prever. Mas se entrar, eu tenho que estar pronto para fazer. Entendeu? Exatamente. Então, assim, quando a oportunidade aparecer, ela vai me encontrar trabalhando. Então, eu preciso focar naquilo que vai me levar em direção ao caminho que eu quero seguir. Ah, tá fácil para mim, porque eu, vim aqui, bati um papo com o Matheus, caguei um monte de regra. Não, cara. Porque foi caindo e levantando. E tá fácil para mim hoje, porque tem uma loja grande, porque tem sócio, porque tem funcionário, porque tem cliente lá dentro. Não. Porque tudo é difícil. É o videogame da vida real, amigo. A próxima fase é sempre mais difícil. Tá bom? E que bom que a fase anterior te preparou para o desafio que está vindo aí. E vai ser sempre assim. André, você falou assim, várias coisas foi passando na minha cabeça. Cara, por isso que eu gosto de conversar muito com você, a gente tem assunto muito tempo. Você falou, eu penso o seguinte, eu tenho 50 anos. Cara, eu não lembro um momento do país, desde que eu me entendo por gente, que não teve alguma coisa. Ou inflação, ou não sei o quê, ou não sei o quê, ou não sei o quê. O problema que eu pensei é o seguinte,
é ter muita gente, cara, achando muito problema para solução. Entendeu? Os caras não procuram solução problema. O cara procura problema para solução. Pô, tem uma solução. Não, mas pô, mas tem isso. Ah, não, não sei o quê, mas tem isso. E às vezes tem uma coisa que eu falo faz um tempo. Eu falo o seguinte, cara, tem, assim, se algum dia alguém me perguntar, Matheus, por que você está sempre lendo, cara? Por que você está sempre correndo atrás? Por que você está sempre estudando? Eu falo para todo mundo, porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa, cara, a oportunidade vai aparecer. Que é o cara apareceu aí com você com aquilo. Eu falo, o dia que a oportunidade aparecer, cara, eu tenho que estar pronto. Porque se a oportunidade aparecer, eu não estiver pronto, eu vou ter que correr atrás e pode ser que eu perdi essa oportunidade. Então eu penso isso na minha vida, cara. Busque conhecimento. Conhecimento é algo que não vai te ocupar espaço. Busque conhecimento, É, busque aprender, busque estudar sobre a sua empresa, porque é o seguinte, o dia que a oportunidade aparecer na sua vida, você vai estar pronto. Pode ser que algum detalhezinho você tenha que ajustar. Pode ser que algum detalhezinho, pô, vou melhorar isso aqui, que aí vai ficar 100%. Mas se você estiver no zero, você vai ter que correr atrás e pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Então, corra atrás. Você não está fazendo nada, cara, vai estudar, vai correr atrás, sem contar que a sua empresa vai ser exatamente do tamanho do seu conhecimento. Então, estude. Quando a oportunidade aparecer para você, você vai estar pronto. Se você não tiver 100% pronto, pelo menos 90% você vai estar pronto. Fica mais fácil os outros 10%. é. Eu lembrei agora de uma peça de teatro que eu assisti quando eu era moleque, assim, bem moleque. Eu tinha uma namoradinha e ela me convidou para assistir uma peça e eu fui com ela. E era Confissões de Adolescentes. É um livro, né? E virou uma peça. Já ouviu falar. Aí eu lembro que a garota, que era protagonista da peça, ela tinha terminado com um namorado, algo assim, e ela estava muito triste dentro de casa, e o pai dela chegou e falou para ela por que ela estava triste, né? Conversou com ela, perguntando por que ela estava triste, e ela falou que tinha terminado com um namorado, eu não lembro bem, mas era algo desse sentido. E aí ele virava para ela e falava assim: minha filha, o amor é como bolinhas de sabão. Quando uma estoura, quando você perde uma, era isso que ele falava. O amor é como bolinhas de sabão. Quando você perde uma, logo em seguida vem outra. Então, nesse momento, ele estava dando uma palavra positiva para a filha que estava triste. O amor é como bolinhas de sabão. Quando você perde uma, logo em seguida vem outra. Só que aí esse cara também terminou um relacionamento. Ele também tinha acabado de se separar e estava triste. Logo depois, ele tinha se separado e estava triste. E a filha dele vira para ele e fala: pai, fica calmo, fica tranquilo. O amor é como bolinhas de sabão. E ele completou a filha: quando você perde uma, ela estoura. Entende? Então, é essa a visão. Você pode pensar naquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Você pode Sim. pensar que a oportunidade é como bolinhas de sabão. Cara, você perdeu essa, mas você está se preparando para a próxima. Ou você pode também pensar que você perdeu essa e ela vai estourar. E não vai ter uma próxima. Então, Sim. você tem que se preparar para as oportunidades. Mas saber, aí eu vou voltar de novo, lá no início da nossa conversa, que não é uma condenação. Não é o que você é em que momento você está. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, é que eu falo, a gente às vezes precisa entender o momento de cada um, né? O momento evolutivo de cada um. É complicado isso aqui. Meu, cara, eu acho que, caramba, já falamos muita coisa aqui, teria muito assunto mais ainda, cara, mas, cara, eu agradeço demais, eu acho que, pô, já passamos de 1h30 de live aqui, André. Cara, se você quiser, cara, mandar algum recado pro pessoal da Estética Automotiva, cara, deixa seu recado aí, cara, porque tenho certeza que você tem algum recado excelente para passar. Não, na verdade não tem nada demais, cara. Na verdade é o seguinte, essa semana mesmo, semana passada,
eu estava conversando com o Henrique, meu sócio, eu vi que ele entrou agora há pouco aí, e eu falava para ele o seguinte: lá em 1998, 99, estávamos eu, Dudu e Paulinho Nefa, Dudu Nefa e Paulinho Nefa, dois grandes amigos apaixonados por carros. E, inclusive, nessa época eles tinham uma loja de réplicas, de miniaturas de carros, chamava DP Réplicas, Dudu e Paulinho. E também tinha uma garota que namorava comigo, que também era apaixonada por carros. Ela tinha até um carro esportivo, um Audi vermelho, naquela época do Audi A3 de 150 cavalos, né? Aquele vermelho com os Sei, banquinhos xadrez, lembra daquele A3? sei. E a gente falando de carro, cara. E a gente falando assim, poxa, olha lá, em 98. A gente falando assim, poxa, já pensou, cara, um dia a gente chegar em algum lugar na nossa vida, profissionalmente, a gente podia alugar um galpão, colocar os carros para a gente cuidar, como a gente fazia quando eu era moleque, que juntava a galera do bairro para lavar carro e tal. E eu conversando com o Henrique e lembrando disso. E por que eu estou falando isso? Porque se eu estou completando 20 anos agora, eu comecei em 2002. Então, em 98, eu ainda não tinha empresa de estética automotiva. Eu não pensava em viver profissionalmente da estética automotiva. Mas eu pensava na estética automotiva como um estilo de vida. Onde eu quero chegar com Sim. isso? Se dinheiro, Matheus, se dinheiro não existisse no mundo, o que eu ia fazer hoje? E é um convite que eu faço à reflexão para você que está acompanhando essa conversa, para você que está acompanhando esse bate-papo. Se dinheiro não existisse no mundo, o que você ia fazer hoje? E a resposta para mim, não sei para você, mas a resposta para mim é muito clara. Porque quando eu não pensava na estética como dinheiro, eu pensava na estética como estilo de vida, como prazer, como um hobby, como uma solução para os meus momentos de lazer e de prazer. Então, como é exatamente o que eu faria se dinheiro não existisse no mundo, e eu escolhi viver profissionalmente, ou seja, eu que decidi colocar o dinheiro nessa conversa, então eu preciso estar apto a tocar todas as necessidades, ou sozinho, ou delegando, ou dividindo todas as necessidades que a empresa vai apresentar. Porque quando você abre uma empresa, e é mais uma da série Aprendi na Porrada, tem coisas que você quer fazer, tem coisas que você gosta de fazer, e tem coisas que você nem quer e nem gosta, mas precisa que seja feito. E você precisa saber que se a decisão foi sua de empreender, se ninguém fizer, quem vai fazer é você. Então você tem que estar preparado para saber que existem vários caminhos e você tem que descobrir qual é o seu jogo. Que jogo você vai jogar? Você vai empreender? Você vai ser o dono do CNPJ? Você vai empreender no CNPJ do outro? Você pode ser técnico, você pode desenvolver produto, você pode ser vendedor, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar no comércio. Você não precisa necessariamente ser o profissional que vai estar lá com a máquina na peça. Tem um monte de jogo para jogar. Agora, se você escolheu jogar um desses jogos, o que eu sugiro para você é que se prepare. Porque se a gente considerar que dinheiro não existe, se dinheiro não existisse no mundo, eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo, só que eu escolhi jogar esse jogo profissionalmente. Então, é importante que você se prepare. No mais, Matheus, é o seguinte, eu estou lá em Boituva esse ano, né? Vou dar um curso lá em Boituva, vou dar palestra lá em Boituva também, mas mesmo com as obrigações que eu assumi por prazer, inclusive, o Romulo sabe disso, você está lá desde o primeiro evento, você sabe disso, eu espero mais uma vez ter a oportunidade de te encontrar
e ter os bate-papos, que são poucos os momentos que a gente se encontra pessoalmente, mas é sempre desse jeito que está aqui. É muita conversa, é muita troca de informação. E eu espero ver você que acompanhou a gente aqui nessa live lá em Boituva, me encontra lá, fala, pô, eu te vi batendo papo com o Matheus. E aí a gente vai conversar sobre estética automotiva. E você, meu irmão, um grande beijo para você. Bom estar novamente batendo papo com você. E em Boituva, cara, eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço, te dar um beijo e bater papo, falar de estética automotiva, que é isso que a gente gosta de fazer. E foi uma escolha. Ninguém me pediu para estar aqui. Eu escolhi estar aqui. Então, cara, só tenho a agradecer, com certeza absoluta. Eu vou estar em Boituva, que você sabe que é uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu fico bravo com você, fico bravo com você, fala, você mora muito longe, cara. Eu sempre falo, cara, existem algumas pessoas, André, que eu acho assim, cara, às vezes eu até brinco. Meu, eu olho o cara e eu falo assim, tem gente que eu gosto de verdade, aí a primeira coisa que eu falo brincando é assim, eu fico bravo toda vez que eu vejo aquele cara, porque o cara mora muito longe, é um cara que eu não consigo ver todo dia, dar um abraço nesse cara, trocar ideia com esse cara, e você sabe que você é um desses caras que está nessa lista, né? Então, meu, com certeza nós vamos estar em Boituva, vamos estar lá trocando ideia, com certeza também vou te dar um abraço, meu irmão, pode ter certeza absoluta disso. Cara, obrigado, obrigado mesmo de coração, você é um cara que, meu, tenho nem o que falar, admiro muito o seu trabalho, você é um dos profissionais, você é uma das pessoas na estética automotiva. Em primeiro lugar, a pessoa André, né? Primeira pessoa André, admiro muito, não preciso nem te falar. E você, como do outro lado, profissional de estética automotiva, pô, é um cara que eu aprendo todos os dias, um cara que eu gosto muito. Fiquei muito feliz quando eu mandei a mensagem para você, que você respondeu para mim assim, de uma forma muito clara. Claro! Você respondeu assim, Porque a claro! recíproca é verdadeira, Matheus. Você sabe que a recíproca é verdadeira. É. Então, meu irmão, muito obrigado, cara. Obrigado, grande abraço para você, cara, e conta comigo sempre, meu irmão. Valeu, cara. Eu vi aqui o Midas deu um alô aqui que a gente vai ouvir falar dele. Amém, meu irmão. Tenho certeza disso, cara. E se precisar contar comigo, com o Matheus, a gente está aqui. Valeu, cara. Sempre. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado pela lembrança, meu irmão. Um abração, fica com Deus. Gente, boa noite. Obrigado quem esteve com a gente aqui e tamo junto sempre, pode contar. Pessoal, só falando rapidão, para a próxima semana nós vamos fazer uma live aí com o Pablo, depois eu vou fazer uma live com o Vitor, é um amigo meu, André, que é um cara que sempre esteve envolvido com carro, sempre com estética automotiva, o cara está criando uma franquia, um negócio muito legal. Pessoal, acompanha que essas lives aqui, a gente vai falar exatamente isso. Quem acredita na estética automotiva, gente. Abração, fique com Deus, gente. Valeu. Pessoal, boa noite. Quem está com a gente aqui, obrigado. Quem acompanhou a live, obrigado. A nossa próxima live na semana que vem provavelmente vai ser com o Pablo, do estúdio CarDT, um amigão meu, estúdio Garage. Todo mundo conhece o Pablo. Vai ser a próxima live nossa também. Pessoal, abração. Fiquem com Deus e conte com a gente sempre.